Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. Well, can you take a guess at what I might be doing? I want to introduce you to somebody. Hello there, cutie. What's your name, little fluffball? This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Como bem descreveu a reportagem do Link Estadão, a novidade é muito próxima do filme Ela, ou Her no título original, onde o protagonista, interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona por sua assistente virtual, na voz de Scarlett Johansson. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. A atualização vai ser liberada gradualmente para todos os usuários, incluindo aqueles que usam a versão gratuita. Estes usuários poderão usá-la com um limite de mensagens ainda não informado, enquanto assinantes do ChatGPT Plus terão limite maior. Segundo a empresa, o ChatGPT-4o tem mais capacidade para entender conteúdos do que seu antecessor, o GPT-4, lançado em março de 2023 e que é pago. E a OpenAI lançou um novo modelo da linguagem da inteligência artificial naquela ferramenta, o ChatGPT, o GPT-4. E claro que é preciso entender um pouco mais dessa forma criativa que é treinada para funcionar quase como um ser humano, resolvendo problemas que são difíceis, mas com uma precisão que é incrível. Desde 2018, a OpenAI, com seu primeiro modelo de linguagem GPT, revolucionou a indústria treinando uma máquina com milhões de documentos na internet, o que permitiu o desenvolvimento de um sistema com capacidade autônoma de redigir textos com fluidez e coerência. Depois disso, seus próximos modelos de GPT, com maior capacidade de armazenamento e aprimoramentos, se popularizaram. No fim de 2022, foi lançado o ChatGPT, que em apenas 3 meses chegou a 100 milhões de usuários ativos, tornando-se a plataforma mais rápida da história a atingir essa marca. PwC está dizendo que com a inteligência artificial, a economia do mundo pode ganhar quase 16 trilhões de dólares só até 2030. E lógico que isso ia fazer crescer e muito o mercado para quem vende essa tecnologia, né? Uma galera que só em 2023 deve fechar as contas com 500 bilhões de dólares no bolso. O sucesso da ferramenta fez com que outras empresas como Google, Meta e Microsoft se movimentassem para lançar seus próprios modelos, que há anos estavam em fase de testes sem chegarem ao público. No caso da Microsoft, após investimentos bilionários na OpenAI, a empresa integrou a ferramenta em seu buscador, o Bing. Assim como em outras versões lançadas do ChatGPT, ressurge o debate sobre as profissões impactadas pela ferramenta e também os limites da criação e relação do ser humano com a máquina. Outras questões incluem privacidade e armazenamento de informação, já que a ferramenta utiliza a imagem e áudio captados pelas câmeras e microfones dos dispositivos. A empresa afirma que o processamento do atual modelo é muito maior, mais inteligente e é a melhor versão lançada até o momento. Afinal, como a inteligência artificial deve ser incorporada na nossa vida e em nosso cotidiano? Quais são os limites dessas ferramentas e de sua relação com os seres humanos? Para conhecermos as potencialidades dessa nova versão do ChatGPT, assim como o lançamento do Google nesta semana, nós vamos conversar agora com Bruno Romani, editor do Link Estadão. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo por aqui mais uma vez. E aí, Emanuel? Ainda sou eu, hein? Não é uma IA, ainda sou eu. Olá para todos os ouvintes. Quero começar já te ouvindo sobre como é que foi anunciada essa nova versão do ChatGPT e ele tem uma letra ali no final.
Eu quero saber como é que a gente chama essa nova versão, ô Bruno. É isso, Manuel. Na segunda-feira, né, a OpenAI realizou um evento de, digamos assim, atualização do GPT, que é a inteligência artificial por trás do ChatGPT, né? E essa versão é o GPT-4, ainda era o GPT-4, então é uma atualização no GPT-4 que leva a letra O no final. Em inglês, o pessoal tá chamando ali, né, GPT-4o, bonito, né? Bonito, 4o. Mas eu acho que na versão brasileira, acho que fica mais legal o GPT-4o. Tipo, Ó Pai Ó, o filme. Então vamos chamar de GPT-4o, que é da palavra omni, né? Que é de onipresença, digamos assim. Isso acho que resume um pouco qual foi o tamanho da atualização que o GPT-4 recebeu. Então já te pergunto isso, por que é significativa essa atualização? Assim, o GPT-4, que é essa versão mais recente do cérebro do ChatGPT, na verdade ela recebe atualizações e ela tem alguns modelos. Então existem alguns tipos de GPT-4 dentro ali e que podem ser trocados, usados conforme a demanda. Mas até aqui, todas essas versões do GPT-4, ela era boa essencialmente com uma coisa: texto. Que foi o que a gente aprendeu desde ali da primeira versão do ChatGPT, que é uma IA que ela entende bem conteúdo de texto, ou seja, o input, a entrada que a gente dá na máquina, a mensagem que você escreve para a máquina, e a saída. Você escreve os comandos. Você escreve o comando e ela também te dá uma resposta em texto. Foram feitas algumas atualizações ali no meio do caminho que ela passou a entender áudio, mas isso exigiu uma engenharia com, digamos assim, várias IAs trabalhando ao mesmo tempo. Não era uma única IA, então precisava de uma certa engenharia ali para que ela entendesse áudio. Mas era, digamos assim, uma gambiarra, né? O que o GPT-4o faz, ele entende, não apenas texto, mas ele entende áudio, ele entende foto, entende imagem, entende vídeo diretamente na IA. Você não precisa de gambiarra nenhuma. É uma única IA processando vários tipos de arquivo e também dando como resposta vários tipos de arquivo. Então ela não necessariamente precisa dar mais uma resposta em texto. Ela também pode dar uma resposta em áudio, também pode dar uma resposta em vídeo, também pode dar uma resposta em imagem. Por isso que tem essa coisa de onipresença, né? De estar presente nas várias possibilidades de presença de uma IA. Eu acho que é um pouco o tamanho dessa atualização. É uma única IA processando vários tipos de arquivo. É o que se chama ali no mundo da IA de multimodalidade. Ou seja, você tem modos de arquivos e ela é multimodal porque ela entende vários tipos de arquivo. Em outras palavras, a gente pode conversar com essa IA, e aí já emendo uma pergunta aqui: qual é a qualidade dessa conversa com essa IA? Bom, no evento da OpenAI, eles fizeram umas demos ali, a gente acha que é ao vivo, ou supostamente ao vivo, né, porque no mundo de tech essas demos, elas têm sempre ali uma pitada de mandrake ali, sabe, do temperinho que vai deixar mais legal. Mas, dito isso, a demo foi bastante impressionante porque a IA, ela realmente era capaz de conversar em voz, e ao mesmo tempo que ela conversava em voz, ela reconhecia vídeo. Então, por exemplo, numa dos testes que eles fizeram, o rapaz ali da OpenAI falou assim, ele abriu a câmera do celular dele no modo selfie e ele falou assim: olhando pela expressão que eu tenho aqui no meu rosto, que você acha que eu tô me sentindo como? Perguntou pra IA. Aí a IA fez até uma brincadeira, né? Ela fez assim, ó, eu vou botar aqui o meu chapéu de detetive de emoções. Que, aliás, isso até levantou umas questões. Será que essa IA tá também detectando emoções? A gente não sabe. Mas aí a IA, olhando pela câmera, entre aspas, ela olhou pra cara do engenheiro ali da OpenAI e respondeu: olha, você me parece bastante animado, você tá bastante feliz hoje. Deu uma resposta em áudio ali, a partir de um input em vídeo, né? Porque ela olhou o vídeo, recebeu o comando por áudio e ela respondeu por áudio. Então, esse é o nível de avanço que a gente tem. E o tom dessa conversa? Eu te pergunto pro tom, porque a gente já tem algumas experiências, né? Assistentes de voz, e tem, digamos ali, uma voz que é um tanto robótica. Não sei se a gente pode colocar nessa caixinha. Como é que era essa conversa com essa voz que respondia a esse engenheiro? Então, isso que também é uma coisa que acho que vai levantar um debate daqui pra frente, que é o seguinte: até aqui, até as versões anteriores do GPT, a OpenAI e o Google nas IAs que eles têm lá, eles não tentavam humanizar
a máquina. Não tinha uma humanização. Dependendo do comando que você dava para o ChatGPT, ele te falava, olha, eu sou só uma inteligência artificial, sou só um sistema. O que você está me pedindo aí é muito, digamos assim, humano. O que a gente viu na apresentação da OpenAI foi o contrário disso. Foi digamos assim, um aprofundamento dessa humanidade, bem entre aspas, tá? Claro. Então, na apresentação, os engenheiros da OpenAI foram pedindo para IA responder determinadas coisas, mudando o tom do tipo de resposta. Então, dá uma resposta mais dramática. Daí a OpenAI mudava o jeito de dar a resposta. Aí ela falava ali, mais dramática. Daí chegou num nível assim, teatral total, assim, muito performático. Entendi. E aí, quando chegou nesse nível totalmente performático, parecendo realmente um texto de teatro mesmo, de ficção, assim, sendo narrado por um ator, aí eles deram o salto totalmente oposto. Eles falaram assim, agora eu quero um tom totalmente robótico para sua resposta, e na hora mudou. Também o que chamou a atenção é essa velocidade da resposta. Então, os engenheiros conseguiam conversar e obter respostas da máquina, meio quase que falando por cima, sabe, igual uma conversa entre dois humanos, você fala por cima do interlocutor. Sim. E ele já muda o assunto e te responde. Isso aconteceu na apresentação também. A OpenAI fala que uma das razões para isso é justamente você ter uma única IA processando todos os tipos de dados. Antes, quando tinha a gambiarra, você ia aumentando ali os microsegundos para que cada IA processasse e fizesse o trabalho dela, então a resposta não era tão imediata. Dessa vez não, a resposta ficou mais imediata e ficou naquela coisa assim que a gente se acostumou a Alexa, ou Hey Siri, né? Ou Hey Google, né? Sim. Você não precisa com essa IA, ela vai te entendendo e você pode ir conversando por cima dela. Então, ao final da apresentação, que foi o que a gente escreveu no nosso texto na segunda-feira, a IA ficou aparecendo, lembrando muito o filme Ela, de 2013. Sim. O nosso ouvinte deve lembrar que é aquele filme que o cara se apaixona por uma assistente de IA, que é a voz do filme original, é a Scarlett Johansson que faz a voz, né? A gente escreveu isso, que a gente ficou muito mais próximo do filme. Dessa realidade. Desse filme, dessa realidade. Talvez a gente ainda não tenha chegado no nível que o filme imaginou, mas a gente ficou bastante próximo, porque é o saldo da semana, né? A gente teve, relembrando, o evento da OpenAI, que a gente viu tudo isso, e no dia seguinte a gente teve o evento do Google, que é o maior evento do ano do Google, que é o Google I.O., que foi no dia 14, na terça-feira. A gente estava lá nos Estados Unidos com um repórter lá, e também foi uma apresentação longuíssima, com muita coisa de IA espalhada em todas as partes do Google. Mas uma coisa que também chamou a atenção na apresentação do Google foi uma IA muito parecida, capaz de entender vários tipos de input, áudio, vídeo, e que também tem essa coisa quase personalizada, que é o que esse pessoal aí está chamando de agente de IA, que é uma IA cada vez mais personalizada, cada vez mais próxima do usuário, e é por isso que a gente fica também, se a gente lembrar do filme, ela também, a IA ela vai cada vez mais se personalizando e ficando mais próxima, né, do personagem principal lá. No caso do Google, o projeto se chama Projeto Astra, que também é uma IA. O que eu achei mais legal dessa apresentação do Google, que assim, ela também funciona com a IA enxergando as coisas e detectando o vídeo e dando respostas por voz. Ela também mantinha a memória do ambiente. Então a apresentadora do Google foi fazendo várias perguntas e andando com a câmera do celular aberta no ambiente, foi mostrando o ambiente e fazendo várias perguntas, e a IA foi respondendo. Em dado momento, a apresentadora do Google fala com a IA e fala assim: você viu meus óculos aí? Onde é que eu deixei? Ela não tinha perguntado sobre os óculos até então, só que a IA viu esse óculos, entre aspas, viu nela, e ela falou: ó, os seus óculos estão ali do lado da maçã. E aí a apresentadora volta e, de fato, os óculos estavam ali e não tinha sido falado de óculos até aquele momento. É claro, é uma apresentação demo, tudo muito perfeito, tudo muito a gente ensaiado, tem roteiro, tudo muito, né? Esses caras não dão ponto sem nó. Mas se eles entregarem ali metade do que eles mostraram, tanto a OpenAI quanto o Google, a gente já vai ter um avanço muito legal e muito também intrigante nesse sentido de ter uma IA cada vez mais próxima da gente, entendeu? Eu acho que a gente ainda vai ter muitos questionamentos sobre essa coisa dessa humanização de algoritmos. Alguns dias antes do evento, tanto do Google quanto da OpenAI, a DeepMind, a DeepMind é uma startup de IA que o Google comprou em 2014 e que também é um dos nomes mais importantes da IA no mundo. Uns dias antes desses eventos, eles divulgaram um artigo científico no qual se questionava e falava assim, dos problemas da humanização
de máquinas, porque isso pode levar, a gente não sabe ainda quais os problemas, mas pode se imaginar dependência emocional de máquina, Entendi. sei lá, o vício na máquina, porque a máquina vai quase ser um amigo seu, e até de repente confusões psicológicas ali. A gente lembra daquele caso do engenheiro do Google que achou que a IA tinha, digamos assim, desenvolvido consciência e ele só estava falando por texto naquela época. Uau. A gente deve lembrar de 2022. Não, 2021. A gente já teve problemas naquela época, você imagina agora com uma IA que realmente parece com um filme. Her. Deixa até te colocar uma situação hipotética, mas não é nem hipotética, é bastante comum. Uma criança que se relaciona com uma assistente de voz para fazer a lição de casa. Isso hoje já acontece, até talvez até elementar em muitas casas. O que muda com essas potencialidades de uma inteligência artificial? Bom, realmente... Ela vira uma professora particular. Exato. Na apresentação do Google, que é enorme lá, eles justamente mostram as potencialidades de você usar isso na educação, por exemplo, de uma IA lá recebendo, digamos assim, material didático de um aluno, de uma criança, e essa IA generativa, que é aquele termo que a gente já explicou, né, IA que cria conteúdo, sim. Essa IA, digamos assim, ensinando para a criança, ali com voz, falando, olha... Quer dizer, não é dando a resposta. Não é dando a resposta. Justamente, se eu não estou enganado, era uma lição sobre gravidade. E a IA começa a explicar ali, ela recebe o material didático e ela começa a falar sobre uma bola de basquete, fica uma coisa lúdica, explicando por voz para criança. Então, a gente tem toda essa discussão, até aqui no estado de São Paulo, né? A IA vai substituir professor, estão querendo sucatear a profissão usando IA no lugar. Eu acho que essas questões vão se aprofundar. Qual é o uso, por exemplo, educacional que um agente de IA totalmente personalizado pode ter? Perfeito. A gente não sabe para onde vai, mas se a gente já tem uma questão só com o ChatGPT antigo, você imagina daqui para frente com essas IAs da OpenAI e do Google, né? Queria te ouvir também, Bruno, sobre dinheiro, sobre modelos de negócios. Como você bem relatou, 2 eventos subsequentes aí, da OpenAI e também do Google. Como é que eles estão ganhando dinheiro? Já estão ganhando dinheiro? Que frentes isso está abrindo para essas empresas? Como é que está como mercado? O que já dá para dizer? Bom, é uma disputa bilionária, tem centenas de bilhões de dólares investidos, né, nessas várias empresas. E vale lembrar que esse ano o SP 500 lá da Bolsa Americana, ele só está ultravalorizado por causa basicamente de 7 empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Tesla e Nvidia. São as 7. Tá vendo que eu nem falei da OpenAI, porque a OpenAI nem é uma empresa de capital aberto, né? E ela também tá ultravalorizada e desenvolvendo as coisas. Então a OpenAI nem, digamos assim, conta nisso. São só essas 7. É uma disputa, mas eu acho que as empresas ainda estão tentando entender onde que elas vão ganhar dinheiro. No caso do Google, é mais fácil a gente observar, porque o Google já tem um modelo de negócios definido, 90 e tantos % é publicidade. Qual é a ideia? Você melhora os produtos do Google com IA, as pessoas vão usar mais. Imaginando o nível de personalização publicitária que você vai chegar com isso, né? Exato. E tem também uma fonte de receita, também a venda de APIs ali, né? Que é quando essas empresas fornecem tecnologias para que outras empresas criem soluções. Então a gente vai ver hoje em dia aqui no Brasil, a gente vê várias startups e empresas falando que estão usando IA. A maior parte disso é API, é tecnologia da OpenAI que foi plugada nessas empresas. Entendi. E aí, nesse modelo, cada pedacinho de palavra que é gerado gera um valorzinho ali que a empresa tem que pagar. A empresa que está alugando, digamos assim, a infra da OpenAI, ela paga. Mas aí acho que a gente ainda vai descobrir. No caso do Google é mais fácil de ver, mas no caso da OpenAI a gente vai ver onde que vai estar o modelo de negócio disso. Sim. O fato é que ela é uma das mais... Eu falei que ela é uma empresa de capital fechado, ou seja, ela é uma startup, ela está valorizada, se eu não me engano, acho que é a 3ª startup mais valiosa do mundo, está atrás só da ByteDance, que é dona do TikTok, e da SpaceX, que é a empresa de foguete do Elon Musk. Então ela fica em 3º ali. E assim, todo mundo de tech, o mundo inteiro desses investidores botaram muita grana nisso. Então uma hora ele vai ter que começar a dar retorno. Claro, sem dúvida. Esse modelo multimodal funciona como vinha, perguntando especificamente do GPT. Essa interação, esses inputs que a gente colocava ali no GPT ajudavam a alimentá-lo também, né? A melhorar a experiência. A experiência multimodal também vai ajudar a melhorar o próprio sistema? Possivelmente, porque a OpenAI explica que, né, a gente não sabe os detalhes, né, mas assim,
O GPT ele só é bom já no modo escrito porque ele tem essa parte do que é o pós-treinamento, ou seja, ela é treinada uma vez e depois as respostas que a gente dá, sendo boas ou não, elas ajudam a refinar este modelo. Exato. A gente precisa ver como que vai ser essa interação do áudio ali, do vídeo. Possivelmente a OpenAI, ali nos termos de uso, vai falar, a gente vai usar isso aqui para retreinar, porque aí você deixa o negócio cada vez mais... É o que aconteceu com o GPT mesmo. O 3.5 era bom, mas o 4 era muito melhor, e as outras versões do 4 que vieram eram ainda melhores. Então, o que a gente falar pode ser usado contra a gente no futuro. Mas é verdade, assim, a gente até recomenda que, se você está usando, independentemente, né, do GPT, se é texto, se é voz, não coloca informação ali muito pessoal. Muito, talvez, informação sigilosa, se for utilizar no trabalho. Não coloca informação sigilosa, não coloca coisas que podem acabar com a sua privacidade. Tenha cuidado. A gente nunca sabe onde que essas coisas vão parar. Então... Perfeito. Últimas 2 perguntas. A primeira dela, já está aberto essa nova versão do GPT? Eu acho que o que é mais legal que a OpenAI está fazendo é isso. O GPT-4o, ele vai estar disponível para todo mundo, até para os usuários que não pagavam, porque o nosso ouvinte deve lembrar que a gente tinha ali um plano pago do ChatGPT, que era o GPT Plus, né? E que ele dava acesso a certas coisas. O GPT, a única diferença por enquanto entre o pago e o não pago é que o pago ele vai ter um limite maior de mensagens. O número de mensagens que você vai poder mandar para o sistema é maior do que o usuário gratuito, mas vai estar disponível para todo mundo. Nem tudo do que foi apresentado na demo da OpenAI já está disponível. Eu acho que só texto e voz disponível. Imagem ainda não. Entendi. Eles estão falando que eles estão aprimorando a própria infraestrutura da OpenAI para poder disponibilizar todos os modais para todo mundo. Porque isso também tem um consumo enorme de infraestrutura, né, de processamento, de servidores. E geração de vídeo, de imagem é bem mais pesado. É bem mais pesado. E a última pergunta, é quase como um retorno ao princípio de tudo, Bruno. Mas imaginando, talvez muita gente que chega aqui e fala, Bruno, tô chegando muito atrasado nesse assunto. Não sei como é que eu me posiciono. O que você indicaria para quem está agora querendo tomar consciência da relação homem e IA? Como é que você resumiria? Leia o link. Não, tô brincando. Não, leia Isso é importante também. Leia o link que a gente faz a nossa cobertura. Não, mas assim, existem vários tutoriais e vídeos, até da própria OpenAI, do Google, explicando conceitos de IA, que você pode procurar ali no YouTube. Tem influenciadores ali que explicam as coisas, que podem ajudar. Existem vários cursos gratuitos do Google e a OpenAI, acho que a Microsoft também, já disponibilizaram cursos de IA também, se você tem interesse, do basicão, até como dar um comando legal, como é que você aproveita melhor a máquina, né? Acho que é isso que é bacana. A gente não vai voltar para o mundo, não existe mais IA. É o que eu falo assim, alguns conceitos de tech, algumas coisas de tech a gente sabe que elas simplesmente fracassam ao longo dos anos. Sim. É o tal do flopou. A IA não vai flopar, a gente não vai voltar para a era pré-IA. Tem alguns grandes marcos na tecnologia que a gente não volta. A gente não volta para o mundo pré-smartphone. Rede social é um inferno? É um inferno. 1 milhão de notificações no celular é um inferno? É um inferno. A gente vai voltar para o mundo pré essas coisas? Não vai. Não vai. Tá IA é a mesma coisa. O metaverso lá flopou, mas a gente já sabia que ia flopar. IA não vai acontecer isso. Então é importante a gente saber, porque vai ser uma ferramenta de dia a dia. Universal. E universal, exatamente. Perfeito, era precisava te ouvir sobre isso. Bruno Romani, editor do Link, com a gente participando mais uma vez aqui do podcast. Sem dúvida ele vai voltar a partir de novas atualizações, novidades ou debates éticos, morais que acabam vinculados a essa evolução tecnológica. Obrigado, viu, Bruno? Valeu, Manuel. Ainda sou eu, hein? Ainda não é um agente de IA. A cada programa que eu venho aqui eu tenho que reforçar. Ainda sou eu e espero estar aqui no próximo também, né? Valeu pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Valeu, Manuel. Estadão Notícias. Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rebeca Freitas. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você. E até mais.